mudei nada até o dia que você está assistindo essa gravação. Não sei se você está assistindo muito na frente, mas aqui em 2023, que eu estou gravando essa aula aqui, final de 2023, quase virar de ano 2024, já é a 5ª aula de funções, só para UFO, que você pode assistir. Você tem aí acesso a todas as aulas de funções, eu espero, ainda no futuro, não sei se você está assistindo essa aula, mas deve ter acesso aí a trocentas aulas de funções se você não tiver dominado. Tá, vamos para essa que também tem as suas sutilezas, tá? Toma muito cuidado. 2003/2. Considere a função real de variável real definida por y, que é igual a g de x, que é igual a cosseno de x sobre 4. É cosseno de x sobre 4. Isso aqui pode derrubar alguém. Representada graficamente o sistema de coordenadas cartesianas x ou y, em que estão demarcados os pontos P e Q, como ilustrado abaixo. O ponto P está aqui, para quem não viu, e o ponto Q está aqui, tá? A reta passando pelos pontos P e Q tem uma equação cartesiana da apoio. Então aqui vai ter também a equação da reta, que você podia usar Yo-Yo Michuchô, achar o M, fazer por geometria analítica. Eu vou usar só o que a gente aprende lá, como achar a equação de função de reta e função afim, no capítulo de funções mesmo, que é fazendo o sistema de equações, você vai chegar lá. Antes, eu preciso das coordenadas do ponto P e Q. E aí eu acho que a parte mais sutil do problema é essa. Eu preciso saber a equação dessa reta, veja bem. Tá difícil. Vou tentar de novo por essa maneira aqui. Aê! Eu preciso da equação dessa reta vermelha, tá? Mas para isso eu preciso das coordenadas do ponto P e do ponto Q. E eles estão sobre um gráfico que eu sei que é o g de x. Vou escrever melhor que ele ficou na quebra de linha, né? Igual cosseno. Vou fazer esse parênteses maior também. X sobre 4. Então eu preciso lembrar de o quê? Do nosso amigo. Não tem escapatória, hein? Você vai ter que usar o seu amigo. Quem? Ele mesmo. O ciclo trigonométrico. O círculo trigonométrico. Cosseno. Seno. Aqui eu vou focar no cosseno. O que eu tenho que lembrar do cosseno aqui? Os pontos principais. Esse. Aqui é o 0 radiano na primeira volta, né? Aqui é o 90 graus, ou π sobre 2 radianos. 180 graus, ou π radianos. 3π sobre 2 e o 2π. Isso é na primeira volta. Você vai ver que eu vou ter que observar isso também numa volta. Lembrando que o ciclo trigonométrico, esse sentido aqui, o anti-horário, quando você percorre nesse sentido, vai aumentando, é o sentido positivo. Se você percorre nesse sentido aqui, vai subtraindo. É o sentido negativo do percurso dessa bolota aí. E o cosseno é esse eixo. Aqui, vou dar ênfase aqui. Lembrando que aqui é a origem, então essa seria a plaquinha, o 0, e aqui é o 1 do cosseno, aí varia entre menos 1 e menos 1. Vou lá, é isso que eu preciso. Nem vou olhar para o seno, que aqui é o cosseno. Vamos olhar primeiro para o ponto P. Vamos trabalhar primeiro o ponto P, vamos descobrir as coordenadas desse ponto primeiro. O que eu sei? Ele tem um certo valor x, na verdade é um certo valor de x, né? Que eu quero descobrir qual é, que faz com que a função assuma o valor 0. Bom, a função é o cosseno de x sobre 4. Para que o cosseno de qualquer coisa assuma o valor 0, onde que é? Aqui ou aqui. Por quê? Você vai andando aqui na estradinha circular, quando você para num ponto, você projeta esse ponto ali no eixo cosseno, ó, vai dar no 0. Se eu tivesse parado aqui, projetaria aqui, ó, sempre projetando o eixo cosseno. Se eu parar aqui no 3π sobre 2, também dá 0. Só que, então, o que está lá dentro poderia ser o π sobre 2 ou o 3π sobre 2. Não. Observe que o P está à esquerda do 0. Então, ele é um ponto que o cosseno vale 0 negativo, ó, porque aqui está o 0. O x dele é negativo. Então, eu tenho que andar para trás. Eu tenho que percorrer essa bolinha, a bolota do ciclo para trás, até que o ponto que eu chegue projete no 0. Ó, ainda não. Estou andando, ainda não. Ainda não. Pronto, projetou no 0. Então, o ponto que eu quero é esse, mas ele não é o 3π sobre 2, porque 3π sobre 2 é quando eu giro no sentido positivo.
eu estou voltando, estou fazendo isso aqui, eu estou voltando, estou indo para o lado negativo, e aqui é a primeira passagem que ele vale 0. Então, esse ponto aqui, que é o 3π sobre 2, eu vou enxergá-lo como 90 graus, que é π sobre 2 radianos, para trás. Então, eu vou enxergá-lo como menos π sobre 2. Esse ponto é 3π sobre 2, assim como esse aqui é o 0, é o 2π. Se eu somar mais π sobre 2 no 2π, chega um outro nome para esse ponto. Eles vão... essa pista é como se fosse infinita e vai aumentando os valores ali, ou se no sentido negativo, vai diminuindo. Então, você tem que perceber que esse ponto P é o primeiro valor negativo em que um x faz com que o cosseno desse, um certo valor de x, faz com que o cosseno de x sobre 4 vale 0. Então, eu sei que se o cosseno de blá, blá, blá vale 0, se o cosseno de x sobre 4 vale 0, é porque o x sobre 4, né, que é o cosseno de alguma coisa, né, essa coisa tem que ser menos π sobre 2. Essa era a grande sacada. Vou repetir. Se o ponto P é um certo valor de x, que faz o cosseno de x sobre 4 ser 0, e quando o cosseno de alguma coisa é 0 aqui, tá? Se o cosseno de alguma coisa dá 0, é porque aquela coisa, nesse ponto aqui, agora essa parte que dá um nó na cabeça, então vou tentar falar de um jeito mais claro possível. Eu quero um valor que faça... Eu sei que o que está dentro do cosseno, o cosseno de blá, 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 esse blá, 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 faz o cosseno valer 0. Então, esse blá, blá, blá tem que ser o menos π sobre 2. Ou seja, o x sobre 4 tem que ser o menos π sobre 2. Aqui que muita gente pode achar que é o x, que aqui tinha que ser menos π sobre 2, mas não é. É o valor aqui dentro que tem que dar menos π sobre 2, quando eu trocar um certo valor de x aqui. Aqui tem que virar menos π sobre 2, para que fique cosseno de menos π sobre 2 e aí dê 0. E cosseno de menos π sobre 2 é 0. Percebe? Quer ver? Ó, quando eu descobrir o valor, fica mais fácil. Isolando x, passo 4 multiplicando, vai ficar menos 4π sobre 2, que vai dar menos 2π. Então, na verdade, esse ponto aqui, ó, é um menos 2π. Ah, mas 2π não tinha que ser quando completa um ciclo aqui, ó, se fosse cosseno de x. Mas quando eu dividi o x por 4, eu multipliquei o período por 2. O período não é mais 2π, o período agora é 8π. Então, na verdade, isso aqui é 2π. Cadê? Esse é o 0, esse é 2π, esse é o 4π, esse é o 6π, esse aqui é o 8π. Por quê? Porque é cosseno de x sobre 4. Isso é outra parte que você estica o gráfico. Quando você divide dentro da casinha por um número, você estica o x daquele número. Você multiplica por aquele número. Você faz o contrário. Isso eu ensino na aula também, mas que não precisaria saber. Tá? Bastava olhar que é o x sobre 4 que tinha que ser. Então, o ponto P ele vai ter coordenadas menos 2π, que é o x, 0, que é o y. Beleza. Agora que eu achei o ponto P, eu vou atrás do ponto Q. Fazer o mesmo raciocínio, vamos ver se vocês pegaram. O ponto Q está aqui, ó. Ele faz o cosseno de blá, blá, blá ser quanto? Quanto que é esse valor, gente? Como que eu sei que aqui é menos 1 em 1 se não tinha nada dizendo? Porque não tem nada multiplicando aqui do lado de fora do cosseno. A função ainda, apesar de ter x sobre 4, é cosseno de blá, blá, blá. Eu não mexi fora da casa, de novo. Ó. É a aula de translação que eu falo que você pode ir lá estudando por assuntos, aulas express, porque eu não dá para explicar tudo aqui, mas é a parte de deformação de gráfico. Quando eu dividi, eu peguei a função base, digamos, a função raiz, que eu gosto de chamar, a função original, cosseno de x ter esse formato, e eu dividi o x por 4, eu mexi dentro da casinha que eu falo. Eu fui lá no x, lá dentro do cosseno, e dividi por 4. E eu ensino nessa aula que quando você divide dentro da casinha, você faz a operação inversa no eixo x, ou seja, você multiplica, estica ele por 4. Então, o período que era 2π virou 8π. Mas você não mexe no y. Então, como a função original ainda variava de menos 1 até 1, que era o cosseno de x, o cosseno de x sobre 4, como o x sobre 4 está ali preso nos parênteses do cosseno, o cosseno de qualquer coisa ainda está preso entre menos 1 e 1. Por isso que mesmo sem ele escrever, eu sei que aqui é menos 1 em 1.
Então, usando agora o mesmo raciocínio, eu sei, aqui eu até pus que é 4π, né? Eu já pus que aqui é 4π. Mas eu vou fazer, digamos que eu não tivesse enxergado que aqui eu tiro a quebrada aqui. Eu vou fazer para te mostrar que é 4π. Já acabei mostrando aqui como ficou 8π, que quebra aqui em 4 pedacinhos, enfim. Mas se eu não tivesse visto que aqui era 4π, como que eu chegaria por equação? Se deu menos 1, e é o primeiro momento que ele vale menos 1, ó, andando para frente, aqui. É porque o que está aqui dentro tem que valer π. Então, você ia fazer aqui que x sobre 4 tem que ser π, que é o que está aqui dentro, para poder o cosseno de π dar o menos 1. E como esperado, x é 4π. Tá? Pronto, agora eu tenho as coordenadas. Então, a coordenada do ponto Q o x é 4π e o y é menos 1. Com 2 pontos, eu defino uma reta, ou seja, a equação da reta vermelha aqui, que é a que eu quero. Mas de vermelho para lembrar que é essa reta que eu estou indo atrás. Então, como que eu faço? Eu lembro que a equação da reta, a equação geral da reta, como que é? Lembrando aqui, ó. Ax mais b, né? Vou achar nesse formato, apesar das alternativas não estarem assim, depois eu adapto. Lembra olho no peixe, que é a resolução, que é as alternativas, olho no gato. E tem que ficar mirando no peixe. Então, elas estão nesse formato aqui. Mas vou achar nesse formato aqui, depois eu converto para essas alternativas, tá? Então, vou montar um sisteminha. O y é 0. Ax, o x é menos 2π, mais b. E agora eu coloco outro aqui. O y é menos 1, é igual a ax, o x é 4π, mais b. Duas equações, duas incógnitas, o a e o b. Acho o a e b, substituo aqui, eu tenho a equação. Naquele formato, depois eu converto para esse. Acho que fica mais fácil aqui eu pegar o menos 2πa, que está aqui, ó, menos 2π vezes a, e jogar para o membro que aqui tem 0. Fica melhor começar por aí. Ó. Fica 2πa igual a b. Ou melhor, escrever já b igual a 2πa. Peguei isso aqui, que era menos 2πa, joguei para outro membro. Guarda. Substitui b por 2πa na de baixo, o sistema de equações vai ficar 4πa mais b, que é 2πa. Aí fica menos 1 igual a 6πa. Se eu não errei nenhuma conta aqui, muita coisa para concentrar. Isso mesmo. Isolo a. Menos 1 sobre 6π. Troco o a agora aqui, ó, e acho b, que é 2π vezes a, que é menos 1 sobre 6π. Aqui vai cortar π com π, corta por 2 aqui fica 3, por 2 fica 1. E você vai ter que b igual a menos 1/3. É isso mesmo? Menos 1/3. Pronto. Substituindo na equação a y igual a x mais b, vai ficar y igual a menos 1 sobre 6π x mais b, ou seja, menos 1/3. Aqui seria uma resposta à questão discursiva, mas tem que ser uma dessas alternativas. Qual que é equivalente? Como que você converte? Você sabe que aqui não tem nada no denominador, está tudo linear. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é multiplicar tudo por 6π. Por quê? Para sumir, que isso aqui vai sumir com 3 também. Então, fica 6πy, multipliquei toda a equação por 6π. 6πy, fazer mais para cá. 6πy menos x dividido por menos x por 6π vezes 6π vai dar menos x. Né? Porque 6π, 4 vezes 6π fica menos x. Menos 1/3 vezes 6π, 6π por 3 é 2π. Então, isso aqui vai ficar menos 2π. Deixei linear. Agora, percebe que ele primeiro colocou o x positivo, depois tem alguma coisa com y, e o que não tem x nem y, ele deixou do outro lado igual. Então, aqui já tem o 6πy desse lado. Vou pegar o menos x, jogar para o lado de lá, para ficar mais x, mais 6πy. E desse lado fica o que não tem nem x nem y, que é o menos 2π. Vou lá.
x mais 6πy menos 2π igual a menos 2π, letra D de dado.